O Supremo Tribunal Federal definiu a quantidade de maconha que diferencia usuários de traficantes. Eu vou chamar aqui a repórter Mara Mendes, que fala com a gente ao vivo, diretamente de Brasília, e traz os detalhes sobre essa importante decisão. Mara, muito boa tarde para você. A gente estava falando ontem justamente disso, né? Da necessidade de se definir de forma bem clara e o quanto antes qual a quantidade da droga é necessária para diferenciar usuários e traficantes, né? Bem-vinda. Oi, Renata, boa tarde. Exatamente. O Supremo Tribunal Federal não só definiu aí, né, a quantidade que será estabelecida e caracterizada para o usuário não ser preso e não ser crime, mas também acabou até de divulgar, Renata, a tese fixada que deverá ser acompanhada pelos outros, né, que será guiada, né? Essa tese é a que vai guiar os outros tribunais pelo país afora, os tribunais inferiores. Isso porque essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é de repercussão geral, ou seja, é uma ação, né? Foi uma ação de inconstitucionalidade que agora, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, deverá ser seguida pelos tribunais inferiores. Aí, Renato, eu até anotei aqui uns pontos que eu fiz até questão de anotar, porque é muito importante para quem está em casa entender o que realmente o Supremo Tribunal definiu de ontem para hoje e hoje. Então, não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude. Aí, outro ponto é as sanções da lei das drogas, né, de 2006, serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta. E ainda se tratando de posse de cannabis para o consumo pessoal, a autoridade policial vai apreender a substância e vai notificar o autor do fato para comparecer em juízos criminais. Isso porque eu fiz questão de colocar, Renata, porque está havendo muita confusão, né, de que o Supremo Tribunal Federal agora legalizou o uso da maconha. E não é bem assim. De acordo com essa tese fixada, que deverá guiar aí os outros tribunais inferiores, na verdade, a pessoa, quando for flagrada com essa quantidade de maconha, a autoridade policial pode apreender essa maconha e também pode notificar a pessoa para ir até uma delegacia. Isso porque, na tese, diz o seguinte, Renata, se essa pessoa estiver passando, uma pessoa que está sendo investigada pela polícia, a autoridade policial, então, vai ter elementos suficientes até mesmo para enquadrar essa pessoa, não como usuário, mas como traficante dentro desses elementos. E é claro que houve muita polêmica em relação a essa questão da decisão do Supremo Tribunal Federal. Desde ontem, o presidente do Congresso, né, o senador Rodrigo Pacheco, que é o autor da PEC que criminaliza qualquer porte de qualquer droga, ontem ele acabou se pronunciando e falou o seguinte, que não cabe ao STF decidir em relação ao uso medicinal da maconha, da cannabis, cabe isso à Anvisa e também cabe apenas ao Congresso legislar, ou seja, dizendo que o STF não tinha que se meter nessa situação. E aí o ministro Gilmar Mendes, que se posicionou a favor da descriminalização, ele respondeu em relação a isso ao senador Rodrigo Pacheco. Vamos ouvir? Se trata apenas de separar o traficante daquele que é apenas usuário e afirmar que o usuário pode cometer infração administrativa, mas não comete crime. Portanto, não fica com antecedentes criminais, não deve ser levado à prisão numa ou noutra circunstância.
e merece tratamento. Portanto, há uma recomendação do tribunal que o Ministério da Saúde, o sistema SUS, se habilitem para preparar as pessoas para serem tratadas. Em alguns casos, se admite até mesmo a internação compulsória, tal como se passa também no modelo português. E há até uma decisão que veio de uma sugestão da Secretaria Antidrogas do Ministério da Justiça, onde se descobriu, pasmem vocês, que havia R$1 bilhão que vem exatamente dessas operações de apreensões que estavam lá congelados, contingenciados. E esse dinheiro pode resultar em boas campanhas de conscientização das pessoas. Não se trata de uma liberação geral para recreio ou coisa do tipo. É enfrentar a droga como uma doença mesmo, que precisa de tratamento. É, antes de tudo, um problema de saúde. Olha, Renata, lembrando que até mesmo essa fala do ministro Gilmar Mendes, ela se confirma até mesmo nas estatísticas da Organização das Nações Unidas, que as últimas pesquisas feitas pela ONU dão conta de que países que fizeram a descriminalização, na verdade, tiveram aí uma redução em relação à questão do tráfico de drogas. Lembrando que na Europa, para você ter ideia, em relação a essa questão do problema de saúde pública, na Europa, 8% da população europeia consome a maconha. Então, é algo assim que é o mundo inteiro preocupado em relação a essa questão da saúde pública, em relação também à questão da segurança pública. E nos bastidores, o que se fala é que também, mediante até mesmo, Renata, essa questão, se uma pessoa for flagrada com essa quantidade de maconha, até 40 gramas, não é o fato dela ser usuária que ela não vai sofrer crime, ela não vai ali constar na ficha criminal dela esse crime, porque não é crime de acordo com o STF, mas vai sofrer sanções administrativas, como o ministro falou, sanções que podem aí dar a questão de internação compulsória, porque tem familiares, muitas famílias que acabam não conseguindo internar a pessoa porque não tem elementos, e essa questão do flagrante poderá ser um elemento aí para uma internação compulsória. Renata. Mara, perfeita a sua explicação e muito importantes esses pontos que você trouxe, porque tem circulado muita informação errada, né? Falando que o STF liberou o uso da maconha e não é nada disso. O que acontece é que deixa de ser crime portar essa quantidade, né, de 40 gramas da droga, mas continua sendo um ato ilícito, né? E um outro ponto importante também que você trouxe, vale a gente reforçar, é que não é tão simples também. A pessoa vai estar portando essa quantidade de drogas e aí pronto, ela é considerada usuária e pronto. Não, tem toda uma investigação, o contexto vai ser analisado. Estava ouvindo um jurista, por exemplo, falando a respeito, ele dizendo se a pessoa for encontrada com 40 gramas da maconha, mas ela tiver numa boca de fumo, por exemplo, uma explicação meio simplória, mas que esclarece bem. Aquele contexto, o lugar onde ela está, vai ser levado em consideração também. Então, tem toda a investigação que vai estar acontecendo por trás.